Raio Silver, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um dos casos mais assustadores envolvendo assombrações e essas coisas, e que foi um caso estudado pelo casal Warren, pelo Ed e também pela Lorraine, e com certeza é um dos casos que tu lê assim ou que tu vê alguma coisa sobre, tu fica todo arrepiado, porque é muito, mas muito assustador mesmo. Então, se você é novo por aqui e não conhece o canal, tô sempre falando sobre filmes de terror, casos criminais. Caso você goste desse tipo de conteúdo, convido, é claro, você a se inscrever no canal. Também deixa um like caso você gostar desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, que daí eu acabo trazendo mais vídeos nesse estilo aqui. Também não esquece de ativar o sininho, que isso é super importante. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo a notificação aí. Então vamos lá, vamos entender um pouco essa história. Então eu vou contar pra vocês um resumo, né, desse caso, e depois no final eu dou algumas teorias assim que são de talvez o motivo principal para isso ter acontecido com essa família. Bora pro vídeo. Antes de começar a falar sobre o caso, primeiro eu tenho que falar que praticamente tudo o que eu vou trazer nesse vídeo aqui eu tirei desse livro aqui, que é o Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas, e nesse livro aqui, como tem o autor, né, que é o Robert Curran, que foi quem escreveu o livro, e ele também tem a participação do Jack e da Janet Small, sim, da família mesmo, e que eles ajudaram então a escrever esse livro contando tudo o que eles viveram do ano de 1974 ao ano de 1986, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lembrando também que tem um filme de 1991 que conta esse caso, que o nome é A Casa das Almas Perdidas. E nesse filme nós temos esse caso, então nós temos o filme e também o livro falando sobre esse caso, que se tornou um caso muito famoso, principalmente lá na época que aconteceu isso. O ano era 1972 e a família Small, composta pelo Jack e a Janet, mais duas filhas, a Dawn e a Heather, eles se mudaram para a rua Chase Street, número 328 e 330, na cidade de West Pittston, lá na Pensilvânia. Algum tempo depois, a família cresceu e o Jack e a Janet tiveram gêmeas, que são chamadas de Shannon e Karen. Bom, eles também dividiam um terreno ali da casa com o John e a Mary, que eram os pais do Jack. Eles estavam muito tranquilos, passaram-se 18 meses, eles não tinham problemas, eles estavam gostando muito da casa, até que em janeiro de 1974 as coisas começaram a mudar. Podemos dizer que tudo começou de um jeito muito sutil, com apenas uma mancha que não saía de um tapete, ou cheiros ruins aparecendo do nada dentro de casa, e até mesmo, um pouco mais grave, uma televisão que a família tinha acabou explodindo do nada. Nessa época eles estavam sendo bem lógicos e bem céticos, dizendo que eram tudo coisas naturais que estavam acontecendo ali na casa. Mas chegou um dia em que a Janet, ela estava dormindo e ela foi puxada por uma força invisível de cima da cama. Simplesmente alguma coisa puxou ela e acabou jogando ela no chão. Só que não era só a Janet que estava sendo atacada. Infelizmente, o cachorrinho da família, um pastor alemão chamado Simon, ele também foi agredido por essas forças ocultas, e que eles acabaram torturando o cachorrinho e até mesmo jogando o cachorro na parede. Forças invisíveis jogavam o cachorrinho da família na parede e eles não podiam fazer nada, apenas ficar assistindo aquela cena horrível. Um dos momentos bem marcantes deste caso, que até mesmo é relatado no filme de 1991, foi quando a Janet, ela estava um dia sozinha em casa e ela ouviu o seu nome sendo chamado, mas ela sabia que que ela estava ali sozinha dentro de casa, então quem poderia estar chamando ela? Depois dela ouvir essa voz chamando por Janet, ela olhou e viu uma sombra negra, uma sombra assim de uma silhueta humana, mas era toda negra, e essa silhueta caminhou ali dentro da sala onde ela estava e ela viu essa sombra atravessar a parede. E além dessa sombra assustar a Janet, ela
ao ultrapassar a parede, ela foi direto para a casa da Mary e do John, e ela se fez presente na frente da Mary, que ela ficou simplesmente apavorada por estar vendo aquilo dentro de casa. As coisas começaram a ficar um pouco tensas lá na casa, podemos dizer assim, que tudo o que estava acontecendo acabou atingindo o psicológico da família, e então começou a surgir brigas e discussões, coisas que com certeza não eram comum na família Small. Eles eram uma família muito unida e esse tipo de coisa quase nunca acontecia. Mas por estar acontecendo tantas coisas ali na casa, o pessoal da família começou a ficar muito nervoso e acabou descontando um nos outros. Podemos dizer que praticamente todos os dias aconteciam algumas coisinhas sobrenaturais ali naquela casa. Nada muito grave, mas também quando alguma coisa grave acontecia, deixava todo mundo muito desesperado. Aconteceu um fato com a Heather, uma das filhas mais velhas do casal, que chocou muito eles. A Heather tinha completado 13 anos, então ela iria ser crismada pela Igreja Católica. No dia que ia acontecer essa crisma, do nada, quando elas estavam na cozinha, o lustre simplesmente despencou e a Heather, que estava na cozinha, ela conseguiu sair debaixo do lustre para não ser atingida pelo lustre, mas infelizmente a irmã mais nova dela, a Chanel, não conseguiu sair a tempo e o lustre acertou em cheio o ombro da pequena Chanel e o lustre despencou do nada. O lustre estava ali há vários anos e nunca sequer tinha se mexido, e do nada, num dia que iria acontecer uma crisma, o negócio despencou. A conclusão que a gente pode chegar é que crisma é uma coisa da Igreja Católica e nós sabemos que demônios são avessos a qualquer coisa religiosa. Então, aos poucos nós conseguimos imaginar que dentro daquela casa talvez não existisse só um espírito, e sim um demônio que estava fazendo tudo aquilo com a família. A família começou a ficar desesperada com tudo isso que estava acontecendo e foi direto para a igreja, claro, para pedir ajuda, e a igreja foi bem, podemos dizer assim, que não ligou muito ali para o que estava acontecendo, mas mesmo assim eles acabaram enviando uns padres, 2 padres no caso, que eles foram ali para fazer uma espécie de limpeza na casa, algumas orações. Só que isso com certeza não surtiu efeito nenhum. No ano de 1986, finalmente a família Smoot conheceu o Ed e a Lorraine Warren, que com certeza foram imediatamente lá para casa da família Smoot para tentar ajudar eles. Quando o Ed e a Lorraine Warren chegaram lá na casa da família Smoot, eles começaram a fazer perguntas assim para ver se tinha alguma coisa estranha ali com a família. Então, que é o normal, eles sempre faziam esse tipo de pergunta, como: vocês já jogaram alguma vez tabuleiro Ouija? Vocês já fizeram rituais satânicos? Vocês já leram sobre livros de bruxaria, ocultismo e essas coisas? E todas as respostas para essas perguntas que o Ed ia fazendo para a família ali foram ditas que não, que eles nunca tinham feito nada disso. Então o Ed descartou qualquer problema que estava acontecendo ali na casa vindo através de tabuleiros ouijas, enfim. Então, quando o Ed estava fazendo essas perguntas ali com a família e, claro, gravando tudo, a Lorraine ficou responsável por fazer uma espécie de varredura ali pela casa. Então, ela entrou em todos os cômodos e foi vendo ali o que ela conseguia captar. A notícia que a Lorraine tinha para dizer para a família Smoot, com certeza não era uma notícia nada agradável. Naquela casa tinham 4 espíritos. 2 mulheres, uma mais velha, outra mais nova, um homem e um demônio. A família ali ela já estava meio desconfiando que havia a presença de um demônio dentro da casa por tudo que eles já haviam passado. Então a Lorraine falou que o demônio ele usava esses 3 outros espíritos do seu lado, sabe? Ele influenciava os espíritos a fazerem praticamente tudo o que o demônio queria. Uma das partes mais tensas de toda essa investigação e de todo esse caso aconteceu com o Jack. O Jack, ele foi abusado sexualmente por um súcubo. Súcubo
é um espírito em que ele abusa sexualmente de homens, e Incubo é um espírito que abusa sexualmente de mulheres. E infelizmente isso aconteceu 2 vezes com o Jack, o que estava deixando ele cada vez pior, e aquilo estava afetando com certeza muito ele. A família continuava pedindo ajuda para a igreja, mas a igreja, digamos assim, não estava dando muita bola para eles, então eles mesmos começaram a ter ideias do que eles podiam fazer juntos com o Ed e com a Lorraine. Então eles tiveram a ideia de passar um final de semana num camping. Eles levaram as crianças e foram num camping assim para ficar um tempo fora de casa, para ver se as coisas iriam se acalmar. Mas é claro que não se acalmaram, porque os espíritos e o demônio estavam seguindo a família. Não importava qual lugar eles estivessem. Não era a casa que era assombrada, era a família que estava assombrada, o que é ainda pior. Eles até chegaram a perguntar para os Warren se eles deveriam se mudar e ir para outro local, mas o Ed e a Lorraine falaram que não iria adiantar, porque eles já estavam conectados à família. Não importasse em lugar que eles fossem, eles iriam atrás. Então eles teriam todo um gasto com mudança e encontrar uma casa nova, e isso não valeria a pena, porque iria continuar. Os Warren, eles conseguiram que o padre McKenna, que é um padre que foi muito importante nessa história, que ele fosse lá na casa realizar um exorcismo. O padre fez o exorcismo, mas também não surtiu efeito. No início até pareciam que as coisas iriam melhorar, mas depois voltava tudo de novo e voltava aquele caos lá dentro da casa. A família não sabia mais o que fazer. Eles já fizeram o exorcismo, eles já fizeram de tudo praticamente dentro daquela casa, e a última solução para eles foi ir a público. Eles sabiam que indo a público teria um problema, porque a maioria das pessoas iriam chamar eles de lunáticos, de loucos, e eles seriam taxados por isso e seriam debochados. Mas mesmo assim, eles foram e conversaram com jornalistas e contaram tudo o que estava acontecendo ali. Só que é claro que as pessoas, quando essa notícia foi dada, as pessoas começaram a ficar loucas e todo mundo ficava ali na casa deles o dia inteiro. Algumas pessoas ficavam jogando coisas e debochando deles, e outras realmente estavam ali para ajudar, e outras até mesmo para ver se conseguiam ver alguma coisa sobrenatural ali naquela casa. O padre McKenna foi chamado mais uma vez e ele realizou mais um exorcismo ali naquela casa, só que dessa vez foi um pouco diferente. O padre realizou o exorcismo e depois o Ed deu a ideia de convidarem amigos e familiares e qualquer pessoa que estivesse disposta a ajudar aquele caso para eles fazerem uma peregrinação todos os dias, indo até a casa dos Small e fazendo muitas orações para que o demônio ali, os espíritos, se sentissem afogados, para tentar fazer com que eles fossem embora. Então, os dias foram passando e a família disse que não tinha relatado mais nada. A única coisa que eles relataram foi cheiro de rosas por toda a casa, que isso seria basicamente a graça de Deus, dizendo que Deus estava ali com eles e que o demônio e os espíritos teriam ido embora. A família ficou muito feliz e passou várias semanas assim, vivendo como uma família normal, sem ter esse tipo de problema. Mas infelizmente, no final do ano de 1986, as assombrações voltaram, e o ano novo para o ano de 1987 foi horrível, porque os terrores daquela casa da família Small tinham voltado. A família chegou num consenso depois e eles acabaram se mudando, indo ali para uma outra cidade, continuando na Pensilvânia, a casa na qual aconteceu todos esses terrores. Hoje em dia ela está à venda, você pode procurar na internet, é só botar o endereço que vocês vão ver que a casa está à venda. Falando um pouco sobre a família, o Jack, no ano de 2017, ele faleceu aos 75 anos, vítima de diabetes. Bom, hoje em dia a família se mantém muito no anônimo, eles não querem mais falar sobre isso e tal. A única informação que eu consegui foi de uma das gêmeas, a Karen, que ela está trabalhando como assistente social, mas ela também ajuda em investigações paranormais, porque ela quer ajudar as pessoas que passam pela mesma coisa que ela passou. Sobre as teorias do qual motivo aquela casa ser assombrada e por que
aqueles espíritos estavam assombrando aquela família foi de que uma moça chamada Beth Anne, ela foi até a casa dos Smurl na época e ela tinha muita facilidade para entrar em contato com o mundo espiritual, assim também como a Lorraine. Então a Beth, ela disse o seguinte, que o espírito masculino que estava ali na casa, ele se chamava Patrick. E o Patrick, quando ele era vivo, ele batia muito na sua esposa, que se chamava Elizabeth. Até que um dia ele acabou pegando a Elizabeth, traindo ele com um homem, então ele acabou matando os dois. Ali perto, na região ali da onde a casa foi construída anos mais tarde. A Beth disse que a Janet era muito parecida com a Elizabeth. E esse era um dos motivos do Jack ser bastante atacado, porque o Patrick, ele não queria que o Jack ficasse perto da Janet, porque o Patrick pensava que a Janet era a Elizabeth, mais ou menos isso. Outro fato também é sobre o terreno ali da casa. A maior parte da cidade fica localizada sobre minas. E essas minas, que agora elas já estão cheias de água, fizeram que acontecesse que as casas acabassem desabando. Então esses desabamentos, esses desmoronamentos fizeram com que os demônios se erguessem de terrenos usados para fins satânicos. Os ossos foram encontrados em um terreno, numa dessas casas, que foi escavado em forma de um hexagrama, que é o sinal do diabo. Então, provavelmente, há milhões de anos atrás, tinha pessoas que faziam esses rituais e essas coisas, e esses ossos acabaram ficando muito, muito enterrados. E através desses deslizamentos de terras, desses desmoronamentos, fizeram com que esses ossos foram mexidos, digamos assim, e acabaram libertando esses demônios. E essa é uma das teorias do porquê a família Smurl foi assombrada por 3 espíritos e um demônio. Lembrando que tudo que eu falei tá aqui dentro desse livro, claro que eu resumi bastante aqui para vocês, para ficar em formato de vídeo. Mas quem quiser esse livro aqui, eu aconselho muito. Vou deixar um link aqui na descrição, caso alguém queira comprar. É um livro muito bom. Para quem gosta desse tipo de história, vai com certeza amar esse livro. Tem cenas, assim, partes, né, que a gente lê bem assustadoras desse livro aqui. Então, para quem gosta de um bom livro assustador, com certeza esse fica como dica. E também o filme de 1991, para quem ainda não assistiu, também assista, que eu tenho certeza que você vai adorar. Claro que ele é um filme mais antigo, assim, e talvez os efeitos não sejam os melhores, mas é um ótimo filme para assistir para quem gostou muito desse caso aí. Eu também acho que eles não trouxeram esse caso para o Invocação do Mal 3, porque seria um ótimo caso, acho que daria um ótimo filme, porque eles querem fazer um filme diferente. Então o filme que eles estão gravando para o 3, que ainda sai esse ano, é uma história bem diferente, e como essa é meio parecida com o filme 1 e o 2, que conta sobre casas assombradas, famílias que estão assombradas, eu acho que eles quiseram fazer o 3 um filme bem diferente. Mas isso não quer dizer que talvez o quarto, sei lá, tô chutando aqui, não seja sobre a família Smurl. Eu com certeza iria amar se eles fizessem um filme de Invocação do Mal sobre esse caso que eu acabei de contar pra vocês. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia também, que é um caso bem famoso, assim, dos Warren. Comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui sobre o que você achou, sobre se você também quer um filme novo sobre o caso da família Smurl. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.